nasceu pra mim, pra esse tempo. Anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usando Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usando Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usando Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Grite você em casa. Cante de novo. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou Pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Santo Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por este dia, Te agradecer por esta noite, Te agradecer porque o Senhor tem nos cuidado tão alegremente, Papai, e tão com carinho,
como o Senhor sempre tem feito. Nessa noite, Senhor, eu venho te pedir por este culto, que nós estejamos aqui somente para aprender, louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor. Esse é o motivo para que nós estamos aqui todo domingo, que aguardamos o Teu dia, para estarmos aqui só para lembrar do Teu nome, Senhor. E fazer com que as pessoas entendam a importância de Jesus nos nossos corações e nas nossas vidas, papai. Seja nos guardando, abençoando o louvor, abençoando a mensagem, abençoando as inspirações musicais, inspirações em vídeo, e que o Senhor esteja guardando nossos irmãos que estão do outro lado da câmera nos assistindo neste momento. Esteja guardando cada família, cada visitante, cada pessoa que tem acessado o nosso canal, que este material possa chegar a muitas pessoas juntamente com a Tua palavra. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, PIB São Sebastião. Boa noite, nossos visitantes. Boa noite, nossos missionários visitantes. Boa noite a todos que estão aqui neste vídeo e nessa live de mais um culto noturno, exatamente no dia 27/9. Venho agradecer a presença dos irmãos aqui, né, a audiência dos irmãos, dos nossos visitantes, que sempre nos têm apoiado. Queria lembrar que para você receber mais vídeos dos nossos trabalhos que a igreja tem realizado, você pode acessar aí nosso canal no YouTube. Nós temos uma página no Instagram, @PIB-São-Sebastião-DF. Nós temos uma página no Facebook também, PIB São Sebastião DF, e você pode estar nos procurando lá, beleza? Para qualquer dúvida, qualquer coisa, pode estar procurando a gente por essas redes sociais, que nós estaremos lá para recebê-los. Amém? E agora eu tenho algumas comunicações para fazer. Quais são elas? Pelo que eu sei, deixa eu passar meu slidezinho aqui, a igreja está em reforma, né? O pastor falou isso pela manhã, mas a igreja está em reforma, né? Tá ficando muito bonito, irmãos. Vocês não estão aqui para ver, mas eu estou aqui vendo, ó, as salas que foram planejadas, né? E está ficando muito bonito, está ficando bonita a nossa igreja. E, como sempre, agradecendo o apoio dos irmãos, as orações dos irmãos e o engajamento que os irmãos abraçaram a obra. Amém? E tenho outra comunicação para fazer, que é a seguinte: semana que vem estamos nos organizando para a volta aos cultos presenciais. Lembrando que as nossas lives não irão acabar, nós vamos manter as lives. Então, se você, irmão, nosso membro, nosso visitante, se sentir tranquilo em relação à sua saúde, se você não é grupo de risco, se você se acha no direito de vir e assistir nosso culto, pode vir. Nós iremos nos organizar aqui para recebê-los da melhor forma, quanto forma higiênica, quanto forma de distanciamento social. Mas você que ainda tem um receio de vir, de participar do culto presencial, você não vai ficar sem a sua bênção dominical. Nós continuaremos com as transmissões, né? A gente está correndo aqui para comprar as adaptações, para poder fazer tudo com que todos possam participar dos nossos cultos. Amém? E tem mais coisas ainda por vir aí. Semana que vem, você que não lavou seu carro, você vai continuar sem lavar seu carro. Olha que propaganda legal. Exatamente, você não vai lavar seu carro. Você vai esperar seu carro até sábado que vem para vir se dirigir à nossa igreja. Se você não sabe onde é que é, você nos procura nas redes sociais, que eu vou te falar onde é que é. Vou te mandar a localização no WhatsApp. Nós faremos o Lava Jato Missionário. Para quem já é membro da igreja, já conhece esse Lava Jato. É um dos maiores sucessos de arrecadação da juventude, é o cargo-chefe da juventude, é o Lava Jato Missionário, e vai custar apenas R$15. Por motivo de segurança dos nossos colaboradores, a lavagem vai ser somente externa, ouviu, irmãos? Somente externa. Eu ainda estou conversando com a equipe no ponto ainda, não está confirmado, né? Não está confirmado ainda o pretinho na roda, mas nós estamos conversando com algumas pessoas para a gente providenciar esse pretinho para você. Então, Lava Jato Missionário, sábado, a partir de 9 horas, aqui na PIB São Sebastião, lavagem externa, R$15, Lava Jato Missionário. E tem outras coisas acontecendo também. Se eu não me engano, nós estamos em campanha, né? E vai ter a Marmitex Missionária também. Nós temos o Lava Jato e a Marmitex Missionária. O pastor mais cedo falou sobre isso, eu não tenho tantos detalhes, mas dia 10/10 vai rolar a Marmitex Missionária, e você que está pensando que vai comer em dia 10/10, você não vai fazer comida dia 10/10 não.
você vai comprar nossa Marmitex para ajudar na obra, porque nós sabemos, né, todos os cultos nós temos mostrado as dificuldades que os missionários têm, e isso é para a obra, isso é para Jesus, é para que as pessoas recebam a palavra de Deus nos seus ouvidos e nos seus corações. Amém? E já que estamos falando de campanha, nós chamamos uma pessoa para participar, né, aqui do nosso culto, para falar um pouco mais de missões. E quem seria nada mais, nada menos que nossa irmã Alice, que está aqui para falar sobre a campanha de missões. E nada melhor do que uma das professoras do culto infantil, como disse nossa missionária ontem, do cultinho, né? O pessoal brincou na live de ontem. E Alice, seja bem-vinda. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Neste mês, nós estamos trabalhando missões nacionais. E ela tem por tema Porque Ele Me Amou. E, nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem acompanhando com a gente a leitura do tema e da divisa. Vamos lá? Porque Ele me amou. Agora a divisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É isso aí. E hoje o nosso culto vai estar sendo dirigido pelas crianças. Eles invadiram a programação, né? Sim. A nossa irmã Suzane me mandou um bocado de vídeo aqui em relação às crianças. Isso. E a gente vai começar com elas? Sim, vamos começar com elas. Então amém. Vamos ao vídeo das crianças. Sabe por que eu sou gato pelo Jesus? Eu amo ele. Ele fica me dando um monte de coisas que eu quero. Ele fica cuidando das crianças quando eu pido. Que as crianças ficam sendo salvas. E as crianças de rua também. Ele protege. Por isso que eu oro na igreja todos os dias. É isso. Eles ficam salvando as crianças e também as crianças agradecem. Porque eu pedi para me dar um beijinho. Ele não deixa nada pra estar aqui em casa. Porque Jesus me amou. Eu oro, falo a verdade, eu obedeço e creio nele. O que eu faço por Jesus? Porque ele me amou. Da minha vida a ele. O que eu faço por Jesus? Qual o seu nome? Heloísa, eu canto pra ele, eu adoro pra ele e eu amo ele. Por quê? O que eu faço por Jesus? Eu adoro ele, eu canto pra ele, eu oro pra ele. Tchau. Então até a próxima, né? Para o nosso próximo vídeo das crianças. Que lindo. Cada pituchinho falando. É fofo demais, né, Alice? Muito lindo. Que Deus os abençoe. Amém. Agora nós estaremos cantando o hino oficial da campanha de missões. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz. É o pedido vida traz. A escuridão me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu lhe digo, Deus.
levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Nesse tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica. Para avançar, se vou olhar pela minha nação, vou servir. E o pão repartir, eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica. Para avançar, se vou olhar pela minha nação, vou servir. E o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica. Para avançar, se vou olhar pela minha nação, vou servir. E o pão repartir, eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica. Para avançar, se vou olhar pela minha nação, vou servir. E o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Amém, amém. Vamos orar neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Pode orar, Alice, pelos nossos dízimos e ofertas, pela campanha de missões. Que Deus esteja... Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Peço que perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, meu Deus. Neste momento, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de devolver os dízimos, Senhor, e de ofertar na Tua casa, meu Pai. E também a oportunidade que o Senhor nos dá de contribuir, Senhor, seja para uma reforma, seja para uma campanha missionária, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca deixou faltar nada, Senhor, em nossos lares, Pai. E eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, Deus, que está acompanhando, Deus, este culto, está prestando este culto a Ti, meu Pai. Que as nossas orações, Senhor, possam chegar até aí, meu Pai, até o Senhor. Peço, Deus, que o Senhor continue abençoando, Deus, no decorrer deste culto. Esteja, Deus, com a missionária que vai trazer a palavra, Pai. Que tudo que ela falar ali, Deus, sejam palavras vindas de Ti, Paizinho. Usa a Tua serva, meu Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, meu Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos a mais um vídeo infantil, né? Sim, teremos agora mais uma participação das crianças. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar.
amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amém, amém. Vamos cantar mais um cântico, né? Sim. Mais um cântico nesse espírito de missões. Que cântico que a gente vai cantar, Alice? Oferta de amor. Oferta de amor. Então, coloque o cântico no seu coração, né? Analise as campanhas e que essa canção toque no seu coração. Amém? Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar, quero, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, Quero minha vida a te entregar. como oferta viva em teu altar. Para te adorar, Faça o que está em teu coração. fica cada dia, eu queria mais e mais estar ao teu lado, Faça o que está em teu coração. fica cada dia, eu quero mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Que linda música, que linda música. Senhores, neste momento nós vamos passar para a nossa ministração, nossa palavra. A palavra de hoje está com a nossa missionária. Qual que é o nome da nossa missionária, Alice? A missionária Rosane. Missionária Rosane. A missionária Rosane, verdade. Ontem à noite nós tivemos missionária também, né? Eu não lembro o nome dela. Você lembra o nome dela, Alice? Thaís Lima. Isso, missionária Thaís. Mas hoje nós vamos ficar com a missionária Rosane. Se sinta à vontade, Deus abençoe sua vida e que Deus fale usando a sua boca e o seu pensamento. Abraço, Rosane, é com você.
Paz do Senhor seja com todos, amados irmãos em Cristo Jesus. Para mim é um prazer estar aqui esta noite ministrando esta palavra para cada um de vocês. E assim como o Senhor falou ao meu coração, eu creio que Ele irá falar diretamente ao seu coração. Quero iniciar orando, agradecendo a Deus, levando os nossos pensamentos a Ele neste momento. Paizinho amado, Paizinho querido, graças te damos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro, dono da prata, e que nós não somos nada sem o teu amor, Pai. Que os nossos ouvidos, nossos corações estejam atentos neste momento para ouvir a tua palavra da verdade, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma e que nos traz o conhecimento da verdade. Fique conosco, Senhor, no decorrer de tudo que nós viemos, Senhor, ler aqui, Pai. Que o Senhor ministre nos nossos corações e que nada do que eu venha falar venha de mim, mas venha do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a mensagem para esta noite. Assim nós choramos e glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Eu sou a missionária Rosane, sou da Junta de Missões Nacionais e hoje trabalho no Projeto Viver, um projeto de prevenção ao uso de drogas, que trabalha diretamente com crianças e adolescentes até os 17 anos. É um ministério que o Senhor tem usado como uma ferramenta para ajudar diversas crianças e adolescentes dentro da sua realidade financeira a fazer escolhas saudáveis, escolhas sadias que irão fazer com que eles futuramente alcancem os seus sonhos, ao invés de vivenciar a mesma realidade dos seus pais, que muitas das vezes é envolvido no tráfico de droga, na prostituição e em outras atividades que não vão levá-los a lugar algum, a não ser a morte. Então, se alguém um dia tiver o desejo, interesse de conhecer esse projeto, venha nos visitar aqui no PSUR, na Ceilândia, e conhecer um pouco mais do que o Viver tem feito e está fazendo na vida de muitas crianças e famílias aqui nessa comunidade. Mas antes da gente falar um pouco sobre a evangelização de crianças, eu quero que vocês entendam algo que eu acho super importante para que a gente possa adentrar nesse assunto. A criança ela possui 3 tipos de realidade. Uma realidade pessoal, uma realidade familiar e uma realidade social. Essas 3 realidades se encaixam da seguinte forma. A realidade pessoal, a criança ela tem o mundo dela, o tempo dela, o lugar onde ela se encaixa. E como muitas pessoas já conhecem, eu creio que muitos que são no Ministério Infantil e de outros departamentos que já trabalharam com crianças vão entender que a criança, ela é muito do que ela vê, do que ela ouve e do que ela toca, ou sentir. Então, se a gente for parar para pensar, toda atividade realizada com crianças tem ilustrações, tem imagens, tem desenhos para aguçar a recepção e principalmente a percepção dela pelo olhar, pelo ver. Tem sons para que ela possa, é muito importante para nós que queremos alcançar as crianças por meio da evangelização. Porque a realidade familiar envolve conflitos familiares, envolve violência doméstica, envolve abuso sexual, envolve tráfico de drogas, envolve muitas outras questões que às vezes nós não temos conhecimento na vida de uma criança, até mesmo das crianças dentro da nossa igreja. E essa realidade familiar ela vai influenciar na realidade pessoal da criança, de como ela vai se portar, como ela vai reagir a essas influências externas. Além da realidade pessoal e da realidade familiar, nós temos a realidade social, que é esta realidade em que nós, como filhos de Deus, como proclamadores do Evangelho, não podemos negligenciar quando falamos de evangelização de criança, porque justamente a realidade social é que vai ter um impacto relevante na vida de uma criança e de um adolescente, se nós não trabalharmos uma evangelização, uma proclamação efetiva no coração e na vida dela. Quando eu pensei nesse tema, eu lembro que há um tempo atrás o Senhor tinha ministrado na minha vida sobre várias coisas relacionadas a quebra-cabeças, porque eu sou professora de reforço e eu sempre tenho que buscar estratégias, metodologias para
ajudar alguns alunos que têm deficiência da aprendizagem para poder eles assimilarem melhor os conteúdos. E o Senhor me trouxe à memória o texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E é um texto muito conhecido por cada um de nós, porque fala sobre a palavra do semeador, a parábola do semeador. E no momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus e temos a oportunidade de conhecê-lo, Ele vai de nós semeadores da sua palavra de salvação. E coloca em nossas mãos cestos de sementes para que nós possamos espalhar, jogar e disseminar a sua palavra a outras almas que estão sedentas e famintas pelo seu amor, pelo seu cuidado e principalmente pela salvação que só Jesus Cristo pode nos dar. E o texto diz assim: a palavra do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando para cada um de nós nessa noite. Nós precisamos relembrar que Deus nos chamou para sermos semeadores da sua palavra. O que acontece é que muitas das vezes nós queremos semear somente nos nossos celeiros. E esquecemos que existem outros solos, outros corações, outras almas que também precisam do amor de Deus. Nós só queremos pregar para adultos, para jovens, para pessoas com quem nós temos uma afinidade. E nós esquecemos que as crianças, elas também precisam da palavra de Deus. Elas também precisam dessa semente que brota, que germina, que brota, que faz crescer uma linda planta do amor de Deus. Nós venhamos relembrar isso nesta noite, nós venhamos relembrar daquilo para o qual o Senhor nos chamou, que a palavra de Deus fala em Mateus, que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não é só um senhor, não é só um adolescente, não é só um jovem, não é só um adulto. É a todos. E as crianças estão incluídas nesse todos. Então, quando a gente para pensar um pouco, quem conhece da agricultura vai conseguir entender o que eu vou falar um pouco agora. Naquela época, plantar sementes era dessa forma. Os semeadores saíam e jogavam as sementes, espalhavam elas sobre a terra. Algumas caíam em solo fértil, outras caíam à beira do caminho, como a história mesmo diz. Mas hoje nós temos as máquinas que já ajudam muito. Mas hoje também existem as hortas comunitárias, as hortas escolares e as hortas que a gente tem no nosso quintal. E se a gente for parar para pensar, a gente não joga mais como antes sementes. A gente prepara a terra, organiza direitinho, faz pequenos furinhos, coloca cada sementinha separada e depois joga mais um pouquinho de terra para cobrir. Sabe por quê? Porque se a gente deixar ela exposta, ela não vai conseguir aprofundar-se, o sol vai vir, vai secá-la e ela não vai conseguir germinar. Se chover, a mesma coisa, vai jorrar água ali e elas vão acabar escorrendo, percolando para outros lugares e vamos perder aquela semente também da mesma forma. E Deus está nos dizendo que nós não temos que ser diferentes. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. E hoje nós temos recursos extraordinários para evangelizar,
para discipular e para ensinar a palavra de Deus a uma criança. E nós temos que ter esse mesmo cuidado que hoje nós temos na hora de plantar uma semente para que a nossa horta dê as hortaliças que nós tanto desejamos. Assim é com as crianças. Jesus nos ensina uma das peças essenciais que se encaixam perfeitamente na evangelização de uma criança. E essa peça se chama compaixão. Eu, você, nenhum de nós pode falar do amor de Deus para uma criança, apresentar o plano de salvação para um pré-adolescente ou adolescente, sem termos compaixão por aquelas vidas. Nós precisamos começar em nós, pedir que Deus ele quebrante o nosso coração de tal maneira que a gente se sinta tocado por Ele, a ponto de nos colocarmos no lugar de um desses pequenos, entender que a realidade em que eles vivem é fundamental e principalmente que é através dela, no nosso colocar no lugar deles, que a gente vai conseguir compreender de que maneira nós podemos jogar a semente no seu coração e saber que vai cair no solo fértil e que vai dar frutos, principalmente. E sabe como a gente vê isso? Quando a gente vê a passagem de Jesus no meio da multidão, Jesus aí com a multidão, todos ali reunidos, e para onde Jesus ia, a multidão seguia. E a palavra fala que em um dos momentos em que Jesus está com a multidão, ele vê os discípulos, outras pessoas empurrando algumas crianças que tentavam se aproximar dele. E Jesus fala claramente na sua palavra: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Sabe qual é a diferença aí entre Jesus e nós? É que Jesus ele não parou por ficar só olhando para quem estava em cima. Jesus ele olhou para baixo. E quando ele olhou para baixo, ele viu corações, ele viu almas sedentas de amor, almas sedentas da vontade de conhecer mais e mais do Mestre, a quem eles observavam, a quem eles seguiam, a quem eles estavam acompanhando junto aos seus pais. E Jesus se encheu de uma intensa compaixão. A Bíblia não declara dessa maneira, mas a forma como Jesus colocou essas palavras: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais. Muitas das vezes, o que nos impede de evangelizarmos uma criança, de falarmos o amor de Deus para ela verdadeiramente, somos nós mesmos, porque nós criamos barreiras dentro do nosso coração, nós criamos barreiras dentro dos nossos pensamentos que nos impedem de ver aquilo que Deus está nos mostrando. E essas crianças, assim como aqueles adultos, estavam ali também sedentas da palavra de Deus, sedentas do amor de Deus. E Jesus teve compaixão delas, a ponto de mostrar a cada uma das pessoas que estavam ali que elas também precisavam enxergar aquelas crianças como Jesus as via. E se a gente não tem essa compaixão, não tem esse amor, como é que a gente vai falar do amor de Deus a essas pequenas vidas, se nós mesmos não estamos acreditando nisso? E Deus ele nos ensina mais ainda, porque Ele nos mostra uma segunda peça a ser encaixada nisso tudo. Eu preciso ter compaixão, eu preciso amar a criança, eu preciso amar falar do amor de Deus a outras pessoas. Eu preciso aprender a entender que todos são diferentes, que as pessoas têm realidades que são parecidas, mas têm realidades que também são bem diferentes uma da outra. E eu tenho que aprender a entender isso, eu tenho que aprender a me colocar no lugar dela, não julgá-la, mas amá-la, independente da maneira como ela vive, da maneira como ela é. E Jesus ele nos ensina a próxima peça, sabe qual é? Capacitação espiritual. Nada do que eu faço hoje teria efeito, teria resultado, teria acontecido se não fosse o Espírito Santo a me conduzir e me dizer o que fazer, como proceder e como agir a cada dia. A mesma coisa é com vocês, é com você, é com
um líder do Ministério Infantil, é com um líder do Ministério de Missões, de Evangelismo, com o nosso pastor, com os missionários, com cada um daqueles que são chamados por Deus. Cada um de nós. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos capacitou para que nós pudéssemos exercer o ministério para o qual Ele nos chamou. E a capacitação espiritual não é simplesmente você, vou trabalhar com crianças, vou falar do amor de Deus, vou pregar, fazer isso, aquilo, do meu jeito, vou criar aqui alguma coisa, vai dar certo. Não é assim. No momento em que você coloca diante de Deus o seu desejo, o seu amor, o seu anseio de compartilhar desse evangelho, o Senhor te capacita. Você às vezes não sabe fazer um cartaz, não tem uma letra boa de escrever, não sabe fazer nenhum instrumento, nenhum moldes, nada. Não sabe nem cantar uma música de criança. Mas o Senhor, Ele te capacita, porque Ele vê o interior do seu coração, o desejo que está no seu coração. E Ele te capacita de tal maneira que às vezes você pode não ter essas habilidades, nem esse talento, nem esse dom. Mas as pessoas que estarão trabalhando com você, as pessoas que Ele irá colocar no seu caminho, elas vão ter justamente os instrumentos para complementar dentro do seu ministério. E Jesus, Ele é maravilhoso. Eu fico até emocionada, porque quando a gente vê assim com clareza o que Ele faz e o que Ele fez pelas nossas crianças, é surpreendente como nós ainda temos que aprender com Ele, com o Mestre. Jesus, a própria palavra diz, falava por parábolas. Vamos parar para pensar, parábolas. Hoje, quando você vai contar uma história para uma criança, nós usamos ilustrações. E contamos de uma maneira que ela consegue entrar naquela história, que ela consegue entrar naquele versículo, ela consegue se localizar ali. E ela consegue entender. E Jesus pregava em parábolas muitas das vezes. E por mais que muitos daqueles adultos não conseguissem entender o que ele estava falando, eu tenho plena certeza que aquelas crianças que estavam ali, embora não estivessem compreendendo da maneira diretamente como Jesus estava falando, mas elas compreendiam cada coisa que Deus estava falando ali naquele momento, que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos, que Jesus estava transmitindo à multidão. Sabe por quê? Porque Jesus não pensou somente naqueles adultos, somente naqueles homens, naquelas mulheres, naqueles anciãos. Jesus pensou naquelas crianças que também estavam ali. E elas, assim como todos os outros, também precisavam de um linguajar, de uma maneira compreensível do Evangelho, para que elas também entendessem o que Jesus queria falar. E tem maior professor do que esse? Jesus nos mostra claramente, à medida que a gente vai lendo o texto, à medida que a gente vai entendendo, a gente percebe como Jesus vai nos ensinando que evangelização não é simplesmente falar o plano de salvação, mas é você demonstrar esse amor de maneira que você se importe com o outro, é você buscar se capacitar espiritualmente para dar o melhor àquela pessoa e principalmente encontrar estratégias, uma maneira por meio do Espírito Santo de Deus para que a sua mensagem de salvação seja efetiva no coração e encontre um solo fértil no coração daquela criança. Eu não posso sair para pregar e falar para uma criança cujos pais estão desempregados, cujos irmãos estão com fome, não tem um prato de comida, nem um arroz na mesa para comer, e dizer que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água, que se ele beber dessa água nunca mais terá sede, se ele comer desse pão nunca mais terá fome. E eu não levar nada que comprove esse amor, que comprove a veracidade daquilo que eu estou falando. Então, essa comparação, esse exemplo é para que a gente entenda que eu não posso falar do amor de Deus se eu não demonstrar esse amor de Deus a essa criança. E esse amor tem que partir de dentro de cada um de nós. E Jesus, ele não para por aí. O texto fala que o semeador jogou as sementes em vários lugares. Jogou à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Uma parte também da semente caiu em meio às pedras. E cresceram muito rápido por conta disso. Só que elas não tinham raízes.
E essas faltas de raízes fizeram com que o sol viesse, secassem elas e elas murchassem, morressem completamente, não se desenvolvessem como deveria ser. E Jesus nos ensina que nós temos que agregar valores na vida das nossas crianças por meio da evangelização. Eu posso ter compaixão, eu posso pedir a capacitação espiritual do Senhor, mas eu jamais posso esquecer de ensinar valores às crianças enquanto eu estou ministrando a sua palavra de salvação a elas. Mas é tão difícil, como assim? E vai dar tempo? Às vezes eu só tenho 2 minutos. Beleza, você só tem 2 minutos. Você vai apresentar o plano de salvação para uma criança. E dentro desse plano de salvação, você vai citar uma palavra de valor. Pode ser a bondade, pode ser a humildade, pode ser a coragem, pode ser a determinação, o comprometimento. Não sei qual palavra você vai usar, mas o Espírito Santo vai te conduzir a usar essa palavra naquele momento. E essa vai ser uma das primeiras de muitas palavras e valores que você vai conseguir agregar na vida dessa criança por meio da evangelização. Sabe por quê? Porque ele fala aqui que muitas não tinham raízes. E hoje muitos pais têm terceirizado a sua responsabilidade de ensinar seus filhos para outras pessoas. Se a gente não toma esse cuidado, a gente não ensina. Se a gente não cuida das nossas crianças dentro da igreja, no ministério que a gente está exercendo em qualquer outro lugar, outras pessoas virão como essas pedras e irão colocar valores errados no meio delas. Valores que distorcem completamente aquilo que nós sabemos que é a verdade bíblica. E Jesus lhe fala lá no texto, Mateus ainda, capítulo 18, quando os discípulos perguntam, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus pega um menino que está ali próximo, traz aquele menino e lhe fala assim, ó. Ele fala da seguinte forma, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino de Deus. Esse é o maior no reino de Deus, humilde. Jesus já demonstra que ele está declarando um valor. Humildade. Então ele nos ensina que nós precisamos, dentro do nosso processo de evangelização, agregar valores, para que as crianças saibam a importância de tudo que elas têm aprendido, daquela palavra que elas estão ouvindo. E o comprometimento. Às vezes os pais não entendem porque seu filho cresceu na igreja e quando chegou na adolescência, se desviou, se envolveu com drogas, se envolveu com mais amizades, saiu completamente da igreja, quer ficar em casa jogando videogame, quer tudo, menos igreja. Sabe por quê? Porque não ensinou valores. E um dos valores essenciais que as crianças precisam aprender é comprometimento com a palavra de Deus. Quando elas entendem que a importância de ter um compromisso, uma fidelidade, um cuidado e uma confiança em Deus, elas podem crescer, elas podem vir, qualquer vento de doutrina, pode vir o que for, elas não se deixarão influenciar. E pelo contrário, elas lembrarão de tudo que elas aprenderam e terão a autêntica certeza de que aquilo que elas ouviram era a verdade que elas precisavam ter. E que nenhuma outra verdade que aparecer enganosa vai iludi-las. Então, é importante, Jesus mostra isso, ele deixa bem claro aqui, se ninguém for humilde, começa a criança. Então, nós adultos, às vezes, esquecemos disso. Nós adultos, às vezes, nós esquecemos que nós também temos que ser exemplos para nossas crianças. Nós temos que ser exemplos de valores, de fidelidade, de confiança, porque se a gente está perto de uma criança, a gente fala de fé, fala do amor de Deus, e nós entramos em desespero por qualquer coisa, que valor de confiança nós iremos passar para elas? Que valor de fé nós iremos passar para ela? Que valor de esperança nós iremos passar para ela? Então, nós somos encarregados também de cuidar dessa criança. Como a semente, nós jogamos a semente ela não se cuida sozinha, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada, ela precisa ser cuidada do solo sempre. E assim é a nossa função como propiciadores da palavra de Deus a cada um desses pequeninos. E aí, para concluir, nós chegamos à quarta peça que se encaixa. Jesus ele nos ensina que nós temos que ter compaixão para falar do amor dele a outras pessoas, que nós precisamos pedir a capacitação espiritual
para que nós possamos usar da criatividade que o Espírito Santo nos fornecerá para criarmos estratégias e instrumentos para a sua evangelização. E ele nos ensina que nós temos que sempre agregar valores a cada história, a cada mensagem que nós iremos proclamar na vida das nossas crianças. E ele nos ensina que tudo isso precisa ser encerrado com um discipulado contínuo. Não é só de 1 mês, 2 meses. Contínuo para o resto da vida. Porque a evangelização é o começo daquilo que Deus ainda irá trabalhar na vida daquela criança, para que ela alcance a maturidade espiritual. E o discipulado é algo fundamental para que uma evangelização, tanto de criança como pré-adolescente e adolescente, seja efetiva. E Jesus ele nos ensina mais ainda, porque quando o semeador lança também as sementes sobre os espinhos, nós vemos, sabe o quê? Crianças que não entenderam, não compreenderam completamente a palavra de Deus. Ouviram, se encheram daquela palavra, mas os conflitos, as influências do mundo, as vaidades do mundo, as seduziram de tal maneira que aquela palavra se perdeu. E não foi forte o suficiente para que ela se mantivesse nos caminhos do Senhor. E para que isso não aconteça, o discipulado tem essa função. EBFs é uma estratégia maravilhosa de proclamação do amor de Deus. Mas tem uma coisa que é muito importante. A EBF passa. E as crianças que aceitaram a Cristo naquele período, elas precisam ser discipuladas. Porque se elas não forem discipuladas, serão como essas sementes que caíram em meus espinhos. Elas ouviram, aceitaram a Cristo, entenderam, compreenderam. Mas se não forem cuidadas, os espinhos crescem. Ou seja, as influências do mundo, elas não param, elas continuam invadindo as realidades, as 3 realidades daquela criança. E aí, tudo que ela aprendeu vai se perdendo, se ela não for acompanhada. Então, o discipulado é uma parte que finaliza, mas é uma parte que finaliza do momento que você começou o processo de evangelização, mas é uma parte que vai durar a vida inteira daquela criança. Assim como nós adultos até hoje precisamos ser discipulados até a volta de Cristo, assim também as nossas crianças precisam ser discipuladas após um início de evangelização. E, para concluir, não podemos deixar de dizer e de ressaltar que das 4 peças que se encaixam perfeitamente e que são essenciais para uma evangelização efetiva na vida de uma criança e de um pré-adolescente, a oração é a peça fundamental diante de todas essas 4. Porque nada disso eu posso fazer se eu não estiver com o meu coração, os meus pensamentos e os meus joelhos dobrados diante do Senhor, para fazer aquilo pelo qual Ele está me chamando, para fazer aquilo pelo qual Ele me chamou e chamou cada um de vocês. Eu fui chamada para o ministério com pessoas adultas, mas o Senhor me trouxe para trabalhar com crianças. Então eu compreendo que quando Ele me chama para falar do seu amor, Ele me chama para falar para todos, independente de faixa etária. E se eu não tenho habilidade de falar com criança, Ele vai me capacitar. Se eu não tenho habilidade de falar com adultos, Ele vai me capacitar. Se eu não tenho habilidade de falar com jovens, Ele vai capacitar cada um de nós, como Ele já tem feito e ainda irá fazer nas nossas vidas. E eu quero encerrar lendo a última parte do versículo, do capítulo 13, que fala lá no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. As nossas crianças são almas que estão sedentas e famintas pela palavra de Deus. Quando nós permitimos que o Senhor ministre no nosso coração a vontade dele, e ouvimos e obedecemos, nós somos como semeador.
E assim como o semeador, nós devemos sair para semear a palavra do amor de Deus às crianças, aos pré-adolescentes e adolescentes, porque eles não são a geração de amanhã, eles são a geração de hoje. E a geração de hoje será os adultos de amanhã. Então, se a gente não cuidar, acompanhar, regar as sementes que nós estamos disseminando hoje no coração das nossas crianças, que tipo de adulto nós iremos encontrar lá na frente? O semeador saiu, e que nós possamos também sair para levar a palavra do Senhor à vida de cada uma dessas crianças. Que Deus, Ele venha estar ministrando no coração de cada um de vocês essa noite, assim como Ele ministrou no meu coração. Que vocês entendam que para que a evangelização de crianças e adolescentes seja eficaz, não para nosso engrandecimento, mas para a glória de Deus, nós precisamos ter essas peças essenciais, encaixadas em cada parte da nossa vida, para que a gente possa fazer aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, por meio da nossa vida e na vida das nossas crianças. Que o Senhor Jesus possa aplicar a porção da sua palavra nos seus corações, e que vocês saibam que desde este momento, desde do ventre das nossas mães, o Senhor nos chamou para pregar o seu evangelho a toda criatura, seja ela criança, adulto, jovem ou ancião. Que a palavra do Senhor nos traga hoje a certeza de que nós jamais iremos deixar de fazer a vontade dele, e que cada um de vocês aqui, você que tem um desejo de trabalhar no Ministério Infantil, desejo de trabalhar com crianças, coloque seu joelho diante do Senhor e peça a Ele que lhe dê capacitação espiritual e lhe ensine a cada dia a se colocar no lugar dessas crianças, a amá-las de tal maneira que o seu coração se enche de compaixão. E não deixem de orar, porque a oração move montanhas, assim diz a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, e eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com cada um de vocês. Obrigada. Eu acho que eu estou sem áudio aqui, deixa eu ligar de novo. Deus abençoe sua vida, Rosane, que Deus esteja a cada dia, né, cuidando mais do teu ministério, cuidando das bênçãos que você tem espalhado por aí. E muito interessante você falar sobre essa questão de nós temos um pouco mais de cuidado com os nossos pequenos, nossos pequeninitos, né? Porque eles merecem um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor, que é para justamente eles trilharem nos caminhos de Deus com muita convicção, né? E não desistir desse caminho. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença para te agradecer por esse dia. Te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado, Papai. E neste momento, Senhor, nós devemos agradecer também, em especial, as nossas crianças, Senhor. O Senhor tem cuidado tanto das nossas crianças, dos nossos meninos, e que a cada dia que passa, Senhor, as nossas crianças tenham um pouco mais de cuidado, Senhor, um pouco mais de atenção, um pouco mais de dar-nos ouvidos a eles, para que eles cresçam lado a lado com a Tua palavra, Senhor, para que eles compreendam, Senhor, que o Senhor é a salvação. Eles entendem, eles compreendem, eles fazem aquela festa com as suas músicas, com seus louvores, mas nós precisamos agarrar um pouco mais de perto, Senhor, e que eles entendam ao trilhar na sua vida, de que a cada dia que passa, o Senhor deve estar ao nosso lado, que nós aprendemos mais da Tua palavra, Senhor. Esteja cuidando das nossas crianças, crianças que já têm seus pais cristãos, aquelas crianças que não têm seus pais cristãos, esteja os tocando e os colocando na Tua presença, Senhor. Esteja nos dando também uma semana de paz para as nossas crianças, para os nossos meninos, para os seus pais também. Nesse momento de pandemia, Senhor, estão todos em casa, graças a Deus porque estão reunidos, mas nem todos estão passando por boas coisas, Senhor. E o Senhor, nós acreditamos que pode abster de todas as situações ruins, Senhor. Te agradecemos pelas pessoas que estão se recuperando também, Papai, sabendo aí que a Larissa, a família do Mauro aí está toda reunida assistindo o culto. Isso é uma boa notícia, porque a Larissa
provavelmente deve estar em recuperação, porque Tu és maravilhoso. Seja nos abençoando durante a semana, seja abençoando cada um, seja abençoando as pessoas que estão trabalhando aqui no templo, papai, seja os guardando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a nossa igreja tenha uma ótima semana, né? Hoje foi praticamente eu sozinho aqui com a Alice, mas a Alice foi um pouco mais cedo, porque ela está de bicicleta, então é mais seguro para eu liberar um pouco mais cedo. Mas vamos ficar com o pós-lúdio, que hoje o culto altamente tomado pelas nossas crianças, e não tem um jeito melhor de terminar do que com um vídeo infantil. Amém. É tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar